Enoque foi descendente da sétima geração de Adão e bisavô de Noé. Ele viveu 365 anos, e antes do dilúvio ele foi arrebatado por Deus devido à sua incorruptível fé. Então foi escolhido andar lado a lado com Deus. No livro de Enoque, consta uma descrição sobre o mundo angelical e a relação entre mulheres e anjos escrito como um conteúdo profético. Este livro foi escrito por Enoque, e não consta na Bíblia, pois ele é considerado apócrifo, que significa uma obra religiosa destituída de autoridade canônica, devido à multiplicidade e às verdades por ele relatadas. Alguns pergaminhos foram encontrados em cavernas no Mar Morto, e alguns destes pergaminhos continham as escritas de trechos que é considerado sendo o livro de Enoque, e de acordo com os especialistas, eles são datados em aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Quando Enoque chegou ao céu, havia uma rivalidade entre anjos, devido à rebelião causada por Samiasa e seu exército aqui na terra. E a pedido de Deus, Enoque foi como um mediador entre os denominados anjos caídos. Então os 200 anjos caídos foram expulsos do paraíso celestial de vez, e passaram a viver aqui na terra. Se hospedaram no Monte Hermon, na atualidade, montanha localizada na fronteira Líbano-Síria, foi o local onde os 200 anjos caídos chegaram. Com o decorrer do tempo, esses anjos caídos começaram a interagir e também a manter relações sexuais com as filhas de Caim, gerando assim uma nova etnia de seres gigantes, denominados de Nefilins, que eram perante ao olhar de Deus considerados aberrações, pois anjos e humanos não poderiam procriar. E além do mais, os anjos caídos começaram a ensinar conhecimentos celestiais e tecnologias proibidas aos humanos, que ainda estavam passando pelo processo de desenvolvimento naquela época. E isso despertou a ira de Deus contra estes anjos. Então ocorreu mais uma batalha entre os anjos justos e os anjos caídos. E desta vez seria para aprisioná-los. E assim os anjos caídos foram dominados e presos por Deus em um local de difícil acesso, um lugar que não poderia ser encontrado por ninguém, até que chegasse o fim dos tempos. O livro de Enoque dá a entender o local onde estes 200 anjos poderiam estar presos, pois ele diz que foram levados para o sul e colocados abaixo de uma montanha, e que o local é de difícil acesso e que não poderia ser encontrado por ninguém. Pelo que sabemos, a Antártida é o suposto local onde poderia estar situada a prisão dos anjos caídos. Na realidade é um lugar perfeito para esconder estes seres, mantendo-os presos sob um forte magnetismo, em regiões quânticas. Depois que os anjos caídos foram presos, os anjos de Deus se encarregaram de exterminar os gigantes. Uns morreram pela espada, e outros por conta do grande dilúvio. Hoje existem provas da existência destes gigantes por todo o mundo, tanto dos pré-diluvianos, quanto dos pós-diluvianos, que eram bem menores do que os primeiros, separados por duas eras diferentes, e de composições genéticas diferentes. Estes seres estão preservados para que ninguém tenha dúvidas sobre o passado que ficou oculto por todo este tempo. Sempre na nossa frente. Mas mesmo assim, existem pessoas que não enxergam. Um grande exemplo é o conto de João e o pé de feijão. Antigamente, as árvores alcançavam o céu e esse conto foi baseado nos seres e na natureza daquela época.
A arte imitando a vida. E o mais incrível é que o mesmo aparelho que eles usam para nos mostrar a arte é o mesmo que eles usam para esconder a verdadeira história da vida. Árvores e animais gigantes foram ocultados de nós pela elite global, a fim de nos distanciar dos princípios morais e espirituais de nossas origens. Esse toco de uma árvore gigante é um de muitos espalhados pelo mundo que agora receberam o nome de montes ou montanhas, na qual dizem que foram criados por lavas vulcânicas. Tudo isso foi para esconder essa parte da história do nosso mundo. É estimado que essa árvore antiga tenha tido 60 quilômetros de altura. Esta outra, que é muito famosa, mais conhecida como a Torre do Diabo, que está situada no Wyoming, Estados Unidos, também é uma árvore de silício, da era pré-diluviana. Vejam como a arte imita a vida até demais. E assim eles esfregam na nossa cara a verdadeira história antiga, contando com a nossa ignorância e rindo da nossa inocência. É triste saber que, com todas as evidências ao nosso redor, como em livros, culturas antigas, e todas estas imagens aqui mostradas, ainda existem pessoas que acreditam que os mentirosos somos nós. Existem pessoas que nos criticam, simplesmente porque nós não conseguimos calar a voz que grita em nosso interior, sempre dizendo que tudo isso que nos contam está errado, que nós estamos sendo enganados, que a verdadeira história está na nossa frente, e que devemos largar todos os meios de entretenimento que nos mantêm anestesiados pelas fantasias que nos introduzem todos os dias, e que nos tornam uma simples ameba, só para dar sentido ao que eles dizem que somos. O que eles nos oferecem é tudo aquilo que dá sentido ao que eles afirmam. Que viemos dos macacos, que estamos vagando sem rumo e sem nenhum objetivo e fomos criados por Big Bang. Mas digo a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que nós somos mais do que um simples acidente aleatório. Nós temos um Pai que nos criou e nos dotou de capacidade cognitiva e recursos necessários para descobrir a nossa verdadeira história. E que nós já sabíamos que os descendentes da serpente iriam fazer de tudo para que nós acreditássemos que éramos órfãos e que não passávamos de um erro da natureza. Mas quero ressaltar uma coisa: saibam vocês, descendentes de Caim, que será feito tudo o que estiver ao nosso alcance para derrubá-los. E quando digo nós, eu me refiro a nós, os espertos, nós que não nos prostramos ao seu pai, o enganador, e que todos os dias que alguém assiste nosso trabalho, mais pessoas se juntam a nós,
mais pessoas se dão a chance de meditar sobre o sentido de tudo isso que é mostrado aqui, e em outros canais dos nossos irmãos, que existem para promover o despertamento, e renovar as nossas convicções na certeza de que existe um Pai que nos criou, e que vem nos guardando até o dia da separação do joio, que são vocês, e do trigo que somos nós, herdeiros das promessas.